da sua equipe a um bom negócio. Não importa o tamanho da sua empresa, pode contar com a Unimed Campos. Contrate já o plano de saúde a partir de 2 pessoas e garanta segurança, saúde, tranquilidade e bem-estar para seus colaboradores, com a melhor estrutura e assistência da região. Faça sua cotação pelo WhatsApp 22 2720 0661. Unimed Campos, pode contar. O espírito de Natal anuncia o nascer de um novo ano, o nascer da esperança e a renovação do amor ao próximo. Queremos agradecer a todos que nesse ano fizeram história conosco na luta pelo coletivo de Campos a Brasília. Que ao celebrarmos o nascer de Jesus, nasçamos também para viver um ano novo repleto de paz, unidade e prosperidade. É o que deseja a presidenta Elaine Leão e toda a diretoria do Ciprozep Campos. Estamos chegando ao final de mais um ano e, como sempre, foi de muito trabalho, mas também de muitas conquistas. O nosso sonho do SEASCAN está se tornando realidade. Vamos ser o maior centro de abastecimento de alimentos do interior do estado. Crescimento econômico, novos empregos, desenvolvimento e agricultura cada vez mais forte. Vamos continuar trabalhando juntos por esse sonho. Boas festas! Feliz Ano Novo! Mensagem do vereador Nildo Cardoso, sempre de mãos dadas com o desenvolvimento. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 22 de dezembro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo no Face, YouTube, Instagram, ao vivo também pela Twitch TV. Você acompanha esse programa daqui a pouco em podcast e logo mais reprise também na Plena TV. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. São 7h10 em Campos. A gente começa o programa com as informações do tempo. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para Campos hoje calor. Tempo com 36 graus de máxima, 23 de mínima. Agora aqui no centro faz 27 graus. Há possibilidade de chuva no fim do período hoje e sol, né, predominando com algumas nuvens no decorrer do período. No programa de hoje, com Aloysio Abreu Barbosa na bancada, com o Rodrigo Gonçalves, vamos conversar com Marcão Gomes, ex-deputado federal, ex-presidente da Câmara de Vereadores de Campos, e ele veio para falar sobre vários assuntos, inclusive sobre Campos com a LOA 2024 travada na Câmara, que ele foi presidente, da sua aliança com Vladimir em oposição a Rafael, hoje com os Bacelar, e também fala sobre as pesquisas com base nessas pesquisas de 2023, faz uma projeção aí às eleições a prefeito e vereador em 2024. Bom dia, Marcão. Já vamos trazer aí o seu bom dia também e dá para mais tarde, no fim, ao final do programa, você fazer uma previsão para o jogo logo mais entre Fluminense e Manchester. Acho melhor nem fazer, deixa quieto isso. No oferecimento de Coagro, a cooperativa dos nossos produtores de cana, Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar.
Com o aplicativo Laboratório Plínio Bacelar, você acessa aí agora e fica sabendo imediato, né, muito mais rápido os resultados de exames e todos os atendimentos, todos os serviços do Laboratório Plínio Bacelar. Nas manchetes de hoje do portal folha1.com.br, corpo de empresário é sepultado e suposto autor do crime deve se apresentar à polícia. Padaria na área central de Campos é interditada por falta de higiene. Ainda, Vladimir anuncia a antecipação do pagamento dos servidores. Os pagamentos acontecem nesta sexta-feira. Tolentino Reis é aclamado e empossado presidente do Americano. Mulher é agredida pelo ex-companheiro e fica gravemente ferida. Serviços essenciais de saúde de Campos serão mantidos no fim de ano, com os feriados, né? Homem de 41 anos assassinado em Cambuci, com tiros no pescoço, e ainda fiscalização ambiental da exploração de petróleo no estado é regulamentada. Vereadores da base marcam audiência sobre o LOA, que nós vamos falar aqui agora, no dia 27. E ainda bancos não abrem nos feriados festivos e no dia 29 de dezembro. Essas são algumas das manchetes que estão lá no portal folha1.com.br para você conferir. Começando a cumprimentar aqui a bancada, nosso convidado Marcão Gomes, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo, sempre um prazer recebê-lo aqui no Folha no Ar. Bom dia, Marcão. Bom dia, Cláudio, bom dia, Rodrigo, bom dia, Luiz, a todos os ouvintes do Folha no Ar. É um grande prazer, mais uma vez, estar aqui nessa bancada com vocês. Marcão, valeu. Deixa eu trazer o bom dia também do Rodrigo Gonçalves, né, conosco nesta bancada hoje. Rodrigo, bom dia, bem-vindo, sempre bom poder contar com você aqui. Bom dia, Cláudio, bom dia, Luiz, um bom dia especial ao Marcão e todo mundo que acompanha a gente, não só em 98.3, mas também pelas redes sociais, né, não só aqui na nossa região, mas em várias partes. Então, agradecer mais uma vez aí a presença do Marcão aqui com a gente. Valeu. Muito bem, e deixa eu trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa, com a gente nessa bancada, como sempre a gente fala, registrando a importância, né, e a necessidade dessa presença aqui também. Aloysio, bom dia, seja bem-vindo aí a mais um Folha no Ar. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Beto na técnica, bom dia, Marcão, obrigado pela presença. Vamos conversar um pouco nos próximos blocos sobre política, né? Se você quiser, depois no final deixar sua projeção aí para o Fluminense e Manchester. Acho que é todo mundo que gosta de futebol, né? Até Rodrigo, pelo menos sabe, segundo o José Vitor sabe que a bola é redonda, então vou deixar a previsão dele também. Bom dia, sobretudo você, ouvinte, pelo streaming telespectador do Folha no Ar, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. Nosso bom dia especial às categorias que nos acompanham nessa jornada de segunda a sexta, os motoristas de aplicativo, taxistas, pais de alunos e professores. Marcão, o assunto da semana, pelo menos, dos últimos 10 dias, e começou aqui nesse programa, com a entrevista do Rodrigo e do Cláudio Nogueira, é a LOA, né? Essa coisa de LOA, de LDO, você, além de político, ex-presidente da Câmara, ex-deputado, ex-presidente da Câmara de Vereadores, né? E ex-deputado federal. Você também é advogado, você é contador, servidor federal. Essa coisa de LDO e LOA, para quem é jornalista, para quem é advogado, para quem é contador, para quem tem vivência do legislativo, tem bastante relevo. Para o cidadão comum, é uma sopa de letrinhas, né? No entanto, o fato da LOA estar travada na Câmara Municipal trouxe à tona uma série de atores, né, da sociedade civil organizada
que estão muito temerosos no que essa briga política, esse impasse político pode gerar de prejuízo para a cidade, né? O legislativo, você foi presidente, a prerrogativa da pauta é do presidente, né? E Marquinhos Bacelar tem minoria, não põe para votar porque tem minoria, o que ele quer aprovar na LOA fatalmente não vai encontrar votos para isso. E, quer dizer, no frigir dos ovos, se espera que instituições como a APOI, a PAP, por exemplo, ontem teve aqui a Priscila Marins, presidente da APOI, vai viver de 12º. Quer dizer, como é que é isso, cara? Você, como ex-presidente da Câmara, até onde vai esse poder do presidente da Câmara? Bom dia. Bom dia, mais uma vez, Aloysio. Esqueci de dar meu bom dia a Beto, aí na técnica. Bom dia para o Beto também. E valeu, Beto. Aloysio, eu vejo de forma muito temerária, né, essa atitude do presidente Marquinhos Bacelar em reter a votação de uma importante lei. Na verdade, é a lei mais importante a ser votada na Câmara de Vereadores. Você falou da questão da sopa de letrinhas, e eu vou trazer mais 3 letrinhas para poder misturar nessa sopa, que é o PPA. O ciclo orçamentário, ele não começou agora. No primeiro ano de qualquer governo, não só do governo do Vladimir, mas de qualquer governo, o Poder Executivo, ele elabora o PPA. O que é o PPA? É o Plano Plurianual. Ali você tem todas as metas e todas as diretrizes do governo para os próximos 4 anos. Pois bem, o Marquinhos Bacelar estava na Câmara e, por certo, ele ajudou a aprovar o PPA. Me recordo de terem votos contrários ao PPA, né, que norteia, aponta os caminhos do governo para os próximos 4 anos. Bom, com o PPA votado e aprovado, nós temos a posterior a LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária. Ela aponta também algumas metas que vão ser elaboradas no ano seguinte. Também foi aprovado na Câmara de Vereadores a LDO. Então, nós temos PPA com meta de 4 anos aprovado, nós temos LDO aprovada, nós temos uma LOA que, ao meu ver, não tem problema técnico algum, está madura para ser votada. Eu só vejo isso como um ato de irresponsabilidade. Nós não podemos deixar, eu acompanhei a entrevista do professor Rodrigo Rezende, que inclusive é um profissional competentíssimo, independente de grupos políticos, e foi meu controlador também na Câmara de Vereadores, e ele falou que ele tem previsão para pagamento agora em janeiro da folha de servidores da ordem de 100 milhões de reais. Dinheiro que vai circular em toda a cidade. E a previsão, se for calculada em cima de 12º, ele só tem autorização para poder empenhar cerca de 79 milhões. Quem que ele vai deixar sem receber? Resumindo um pouquinho para as pessoas, tem a questão das entidades assistenciais, tem os hospitais que também são os filantrópicos e os terceirizados que prestam serviço na área de saúde. Para resumir, para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, é como se você tivesse o seu salário, o salário do trabalhador está lá depositado na conta. Você tem a sua conta de energia elétrica para pagar. Aí a sua conta, ela veio, vou usar um valor hipotético aqui, R$300 o valor da conta de energia para pagar. Você tem o dinheiro na tua conta para poder pagar essa conta. Está lá, o financeiro está lá disponível. Mas você não tem autorização para pagar, você só tem autorização para pagar 200. O que vai acontecer? Você vai ter a sua energia cortada. A prefeitura, ela tem uma série de despesas para poder pagar ao longo do ano. Essas despesas, independente do que as pessoas acabam confundindo recursos financeiros com orçamento. O ciclo orçamentário do poder público, ele tem o empenho, tem a liquidação e tem a despesa. O que a lei orçamentária faz? A lei orçamentária, ela faz uma previsão das receitas e ela fixa as despesas. Então, tem uma previsão feita lá pelos técnicos
da prefeitura, que nós vamos ter um orçamento do tamanho X e temos as despesas mensais. Essas despesas, para serem pagas, para serem efetivamente pagas pela prefeitura, elas precisam de uma autorização orçamentária. Não basta ter o dinheiro na conta. O prefeito não pode pegar o dinheiro na conta e transferir para quem ele quiser transferir. Primeiro ele tem que empenhar. E esse empenho, ele precisa de dotação orçamentária. Por isso que ele precisa do orçamento. Por isso que ele precisa da LOA. Porque se ele não fizer assim, ele está em desrespeito à lei. E, por certo, ele terá as contas dele reprovadas no Tribunal de Contas do Estado. Então, ele precisa obedecer à norma, ele precisa obedecer à lei. E a Câmara precisa, de forma diligente, e não ficar de forma inerte, atrapalhando a gestão do município. Eu vejo um ato de irresponsabilidade do prefeito Marquinhos Bacelar ficar retendo a lei orçamentária, que é o principal instrumento para a execução e para o pagamento das despesas do exercício seguinte. Nós podemos deixar as entidades de assistência social que atendem pessoas com deficiência, o pessoal que atende na área da saúde, os próprios servidores públicos podem ficar sem receber os seus salários, os trabalhadores que também trabalham nessas instituições podem ficar sem receber os seus salários, contas e obras que estão em andamento podem ser paralisadas. Então, é um ato de irresponsabilidade, salvo se ele tivesse algum motivo justificável para não votar. Até agora, eu não vi nenhuma apresentação de nenhum motivo que pudesse justificar a ausência de votação da lei orçamentária anual. Marcão, só para o pessoal de casa entender, tudo começou com a LDO, né? A verdade é que foi votado, inclusive, com o voto do próprio presidente da Câmara, que vem sendo questionado pelos vereadores da base desde então. E aí, depois, eles colocaram algumas emendas, que eles falam que foram depois vetadas pelo prefeito Vladimir, né? E isso eles usam também como motivo agora para estar... eles querem negociar a LOA, né? Inicialmente falando da questão do reajuste do servidor, falando em relação à bolsa universitária, mas também o próprio Marquinhos Bacelar já revelou, né, que há uma certa dificuldade, uma limitação no orçamento da Câmara, né, e também o que comprometeria projetos da Câmara, como a escola legislativa, projetos culturais, né, então ele já colocou isso. E também tem a questão do percentual, né, que foi enviado como 0%, e a própria base já falou que, que coloca ali uma emenda de 20%, não só para os vereadores, para a Câmara, mas também para o prefeito, porque a LOA chegou com 30% de remanejamento. Tendo esses impasses, desde a LDO, as movimentações que estão acontecendo agora políticas, ou seja, o fato de não se ter o diálogo, os vereadores agora foram lá e da base, através da Comissão de Legislação, de Participação Legislativa, eu acho que é o nome, se não me engano, sim, marcaram essa audiência. É possível ter essa audiência? É possível que essa audiência ocorra nos moldes que estão falando, sem que haja uma publicação em diário oficial, sem que haja publicação das entidades, sem que as entidades tenham acesso à LOA? É possível realmente essa solução que está sendo apresentada? Ou isso vai passar de mais um combustível para toda essa confusão? O Aloysio ontem colocou essa disputa que está tendo, né, de birra. Então, você faz isso, eu faço isso, ao invés de sentar e conversar. Como que você vê daqui para frente? Há uma solução com essa audiência, pelo que você está vendo? Eu não vejo essa audiência como solução, Rodrigo. E também não vejo, volto a falar mais uma vez, nenhum motivo para não votar a lei orçamentária anual. Nem a questão do remanejamento, Rodrigo, Cláudio, Aloysio e ouvintes. Isso não é motivo para poder não votar a lei orçamentária. Veja bem, a Câmara Municipal ela tem um orçamento para cuidar única e exclusivamente daquele prédio público onde cedia o poder legislativo, pagamento do subsídio dos vereadores, pagamento dos servidores da Câmara Municipal, dos servidores efetivos e dos terceirizados. Bom, 70%, cerca de 70% do orçamento da Câmara Municipal, ele vai quase que integralmente destinado ao pessoal. 30% é para quê? Pagar a conta de energia da Câmara, pagar a conta de água da Câmara,
alguns projetos que a Câmara resolva fazer, as contas fixas da Câmara. Não vejo motivo algum para a Câmara ter um poder de remanejamento. Não precisa. O presidente da Câmara, ele cuida de um prédio. O prefeito, ele cuida de mais de 200 unidades na área de saúde, mais de 70 unidades na área mais de 200 na área de educação, mais de 70 na área de saúde, os equipamentos de assistência social, toda a prefeitura, os servidores da ativa, os servidores aposentados. O poder de remanejamento do Poder Executivo, ele deve ser maior. Nunca nós trabalhamos essa ideia, sempre votamos a mesma coisa, seja para o Executivo ou para o Legislativo, mas o Legislativo ele não precisa. Na verdade, o Poder Legislativo, ele tendo um planejamento minimamente bom, ele consegue executar sem precisar remanejar nenhum orçamento. Não está diminuindo o orçamento da Câmara, porque o Poder Executivo ele não tem poder para diminuir o orçamento do Legislativo, que já é previsto em lei. Então, o que está se discutindo é se vai haver um remanejamento ou não para a Câmara de Vereadores. Nem precisaria, mas o Poder Executivo e a bancada de vereadores da base do governo também está disposta a conceder. Então, assim, é uma discussão que, ao meu ver, não tem fundamento algum. Como você me perguntou a respeito dessa audiência pública. A audiência pública ela deve ser feita pelo Poder Legislativo. A comissão, ela também representa o Poder Legislativo, ela faz parte do Poder Legislativo. Mas a audiência pública deve ser feita no plenário da Câmara, convocada pelo presidente da Câmara, publicada em diário oficial. Deve haver o chamamento de todas as entidades para a discussão do orçamento. E, além disso, né, quando eu fui vereador, eu propus o orçamento participativo. Né? A gente está, seja o Poder Executivo ou o Legislativo, está presente nos bairros, nos distritos, ouvindo a população. Democracia é isso. Ouvir cada cantinho da nossa cidade, porque a prioridade, né, da Baixada de Campos é diferente da área central, a prioridade da região norte é diferente da área central, então a gente tem que estar procurando ouvir a todo mundo. Para isso serve a audiência pública, para que representantes procurem a Casa Legislativa, os vereadores vão propor as emendas, vão ser essas emendas apreciadas. Eu já fiz oposição na Câmara de Vereadores, já fui vencedor e já fui vencido em emendas que apresentei. Democracia é isso, a gente tem que apresentar. Agora, sentar em cima do processo legislativo, eu vejo com muita temeridade. A gente tem que botar para votar. Eu acho que o Marquinho vai refletir a respeito disso. Provavelmente o jurídico dele deve aconselhá-lo a colocar em votação, porque, sinceramente, não vejo... Se tivesse problema técnico, né, apontado na peça orçamentária, na lei, esse problema ele deveria ser resolvido entre as partes e colocado para votar. Como não tem problema técnico, não tem motivo algum que justifique, a população não pode pagar puramente por uma briga, por uma picuinha política, porque isso é totalmente irresponsável. Eu quero crer que não seja somente isso, quero crer que o presidente vá colocar em votação e de forma republicana possa ser votada, discutida, que as emendas possam ser avaliadas, que os vereadores da oposição proponham as emendas à lei orçamentária anual, ela vai ser discutida, votada, como eu disse. Já fui oposição, já tive essa experiência, já ganhei, já perdi, mas tudo dentro do jogo da democracia. Marcão, como ex-presidente da Câmara e como advogado, e se não botar para votar, o que acontece? O que acontece é que o governo ele vai ter que se adequar à lei orçamentária aprovada para o ano de 2023 e, como a gente disse no início do bloco, muitas pessoas podem ser penalizadas porque nós temos previsões maiores para pagamento de pessoal, tem alguma forma de reajuste para as entidades da assistência social que prestam serviço, entidades filantrópicas que prestam serviço. A gente pode ter contas que oscilem, que venham maiores, que você não tenha dotação orçamentária para empenhá-las no valor que ela deve ser empenhada e para poder, consequentemente, pagá-las. Ou seja, quem sofre as consequências desta irresponsabilidade da não votação é a população de Campos. Marcão, mas os vereadores receberam... Desculpa, Rodrigo.
O que acontece em termos de... isso está claro. Várias instituições vão sofrer para poder pagar suas contas no final do mês. Instituições que contam com auxílio da prefeitura. Mas o que pode acontecer com a atitude de não votar? Você tem um inquérito aberto pelo Ministério Público, pela Promotoria de Tutela de Infância e Juventude. Você tem uma ação rolando no Judiciário. O que pode acontecer? O nosso sistema jurídico é o sistema de freios e contrapesos, né, Luiz? Nós temos... Os poderes, eles têm que sobreviver de forma independente e harmônica entre si. Mas quando não há uma harmonia, que é claramente o caso em tela, o que vai acontecer é que o Poder Judiciário ele vai ter que entrar em cena, mesmo o Poder Legislativo ele tendo a sua independência e a sua autonomia, mas se ele ficar de forma inerte, sentado em cima do processo legislativo, sem nenhuma justificativa para não colocar em votação, muito provavelmente o Poder Judiciário vai atuar e vai fazer com que este projeto seja colocado em votação, vai notificar o presidente da Câmara, dando um prazo a ele para que ele coloque este processo, que é o processo mais importante, é a lei mais importante do município. Todas as leis são importantes, mas a lei orçamentária anual é a lei mais importante votada em qualquer cidade do Brasil. Então, a inércia do Poder Legislativo, sem nenhuma justificativa, vai acabar provocando com que o Poder Judiciário ele possa intervir nesse caso e intime o presidente da Câmara Municipal a colocá-la em votação. Marcão, os vereadores da oposição, o Marquinhos, né, e os demais lá do Bacelar, eles receberam alguns representantes dessas instituições e falaram da questão do suplementar, o fundo da infância, mas você falou que o problema não está relacionado só a essas entidades que atendem crianças e adolescentes. Mas é possível essa suplementação do jeito que eles falaram, porque eles colocaram isso como se eles tivessem convencido as instituições de que está tudo bem, que se não votar, vai suplementar. Por outro lado, também, o discurso foi meio, não, a gente acredita que vai votar, que vamos chegar, pelo menos isso foi o que foi relatado pelo Renato Gonçalves para a gente na reportagem. Fala, não, a gente pensa, vai votar, a gente acredita no acordo, mas se caso acontecesse, se resolveria com suplementação. Né? Estão colocando isso como se as entidades tivessem aceitado esse discurso de boa. E, na verdade, as entidades elas não se posicionaram, elas ouviram as demandas dos vereadores, mas elas também se reuniram para avaliar isso. É possível essa suplementação da forma que está sendo dita? Olha só que coisa louca, Rodrigo. Ele vai suplementar, os vereadores vão suplementar o quê? O orçamento de 2023? Porque se eles não aprovaram o orçamento para 2024, se eles não colocaram a lei orçamentária anual, que vai ser executada para o ano que vem, em votação, eles vão ficar suplementando o quê? Eles vão suplementar o orçamento de 2023? E se o governo tem maioria na casa, eles vão ficar fazendo esse remendo, vai colocar em votação o remendo, vai ser aprovado. O que não tiver interesse de ser aprovado vai ser rejeitado. Não tem sentido isso. Isso não tem sentido algum. Tem que colocar em votação a lei orçamentária que foi encaminhada pelo Poder Executivo. Volto a falar mais uma vez, Rodrigo. Fui oposição no jogo da democracia, nunca fiz nenhum impedimento. Sempre nós discutimos política, discutimos orçamento, a lei de diretrizes orçamentárias, o PPA, colocamos as nossas emendas, em muitos casos, e os vereadores, eles podem fazer isso, os vereadores da oposição, em muitos casos a gente convenceu os vereadores da base a votar conosco, demonstrando o interesse público daquilo que a gente estava propondo enquanto emenda legislativa. Então, assim, eu não vejo nenhum sentido nessa coxa de retalhos que está sendo proposta pelos vereadores da oposição. Não tem sentido algum. Vai ficar suplementando, vai colocar em votação a suplementação. Quem tem maioria na Casa Legislativa hoje é a base do governo. Vai ficar aprovando essa emenda de retalhos. Não tem sentido algum. Tem que votar a lei orçamentária que foi encaminhada de forma muito técnica, de forma muito trabalhada, ouvindo os setores da sociedade, ouvindo as necessidades de cada cantinho. Existem uma série de obras em andamento no município,
tem concurso público em andamento, tem o reajuste, a equiparação que o prefeito concedeu aos servidores públicos, a diminuição das perdas. Então, eu acho que é muito temerário. Tem que votar aquilo que foi planejado, aquilo que foi elaborado pelo Poder Executivo e dentro do jogo da democracia, se aprovar ou se rejeitar as emendas que forem apreciadas, que forem colocadas em votação. Eu vejo dessa forma. Essa questão, você fez parte da legislatura no governo Rafael Diniz, presidente da Câmara no primeiro biênio, né? Depois saiu, foi concorrer deputado, pegou uma suplência, foi secretário de Rafael, mas participou ali bastante da legislatura anterior. Como participou antes dessa também, que era oposição ao governo Rosinha. Esse episódio de agora, ele lembra muito, inclusive com os mesmos atores. Muitos atores são os mesmos, né? Igor Pereira, por exemplo, é o mesmo ator, é o ator do G8 lá do... Vereador Igor Pereira, era o líder do G8 lá no... Foi em 2019 para 2020, tivemos um impasse também na Câmara. Campos entrou o ano eleitoral 2020 sem orçamento, né? Isso é coincidência? Isso é um modus operandi? Como é que você enxerga isso? Eu acho que não é coincidência, não. Acho que é, de fato, o modo político de alguns atores do Legislativo campista em trabalhar. Enquanto eu era presidente da Câmara, numa certa oportunidade, alguns vereadores, eu não vou citar os nomes deles aqui, mas alguns vereadores que compunham um grupo, eles me procuraram para que eu freasse um determinado processo. Não era lei orçamentária anual, mas que eu freasse um determinado processo legislativo na casa, para que pudesse haver um entendimento político com o Poder Executivo. E, de pronto, eu falei que nós éramos um poder independente. Se tivesse algum problema técnico no projeto, se tivesse algum problema que pudesse impedi-lo da presidência colocar lá a apreciação, de pronto eu iria atender o pedido dos vereadores. Mas como eles não me demonstraram nenhum problema técnico, o problema era político, eu acho que o problema político ele tem que se resolver na política, né? Os vereadores que marcassem uma audiência com o Poder Executivo e que discutisse os anseios políticos deles em relação às bases eleitorais deles. Eu acho que a política tem que se resolver na política, a técnica na técnica. O Poder Legislativo está ali para poder colocar em votação, apreciar projeto de lei. O projeto de lei foi colocado, isso aconteceu comigo. De imediato eu falei, olha, vereadores, infelizmente eu não vou atender o pedido de vocês. Eu vou colocar o projeto em votação. Se vocês quiserem negar o projeto, é um direito de vocês. Vocês vão usar a tribuna da Câmara, o argumento de vocês na tribuna da Câmara vai colocar em apreciação. Se vocês pretenderem votar contrários ao projeto, votem contrários ao projeto. Não há problema algum, o projeto vai ser rejeitado. No momento posterior, o Poder Executivo adequa, manda de volta para poder votar aqui. Eu não vejo problema nisso. Agora, reter projeto para poder fazer barganha política, vocês não contem comigo que isso eu não irei fazer. Não fiz nem quando era oposição, nunca barganhei isso com o governo da Rosinha, mesmo enquanto vereador de oposição, nunca apresentei nenhum ato para poder dificultar nenhum tipo de projeto, enquanto fui também vereador da base e fui presidente da Câmara, não permiti que isso acontecesse. Eu acho que política se resolve na política, técnica se resolve na técnica. Os vereadores foram eleitos pela população para poder fiscalizar o Poder Executivo, para criar projeto de lei e para aprovar ou negar os projetos que são encaminhados pelo Poder Executivo. E é isso que tem que ser feito. A Priscila Marins, que foi entrevistada, advogada, com vasta experiência eleitoral, presidente da APOI, estava assistindo a entrevista hoje aqui, Marcão, e comentou aqui agora. Repito as palavras dela. Enquanto presidente de uma instituição filantrópica, entendo
que a suplementação não é um caminho razoável. Quando há suplementação numa rúbrica orçamentária, em outra tem que haver anulação. Isso pode impactar áreas sensíveis como saúde, educação e tantas outras. Ademais, a suplementação é exceção e não regra. O excesso de suplementação demonstra a falta de planejamento. E o planejamento é justamente a lei orçamentária. Sem a LOA, não há como planejar. Por isso, a suplementação não é garantia para a manutenção de serviços essenciais, por exemplo. Você quer comentar? Perfeita a colocação da doutora Priscila Marins. É exatamente isso. Não é o caminho. Como eu respondi ao Rodrigo, vai suplementar o quê? Vai anular de onde? Vai utilizar o orçamento de 2023, que é uma realidade totalmente distinta do que o Poder Executivo preparou para o ano de 2024. Então não tem sentido isso. Pactos foram feitos com a sociedade civil organizada, pactos foram feitos com os servidores públicos, e existe uma peça que foi estudada pelos técnicos, pelos servidores públicos do Poder Executivo, e a gente não pode fazer, como eu disse há minutos atrás, fazer com que a política, né, e os anseios por um ano eleitoral atrapalhem o andamento do nosso município. Vamos fazer política, discutir política no âmbito correto, no momento oportuno. Nós vamos ter oportunidade de estar discutindo a política. Isso é técnica. Os vereadores foram eleitos pelo povo para votar, para aprovar ou para rejeitar. Eles não foram eleitos pelo povo para sentar em cima do projeto legislativo, eles não foram eleitos pelo povo para poder ficar postergando o trabalho deles. Isso é trabalho deles. Não fazer o trabalho para o qual eles foram eleitos, eles estão incorrendo num grave erro junto aos próprios eleitores e junto a toda a sociedade de Campos. Bom, Marcão, são 7h44, a gente precisa fazer uma pausa no programa. Acho que vocês esmiuçaram bem essa coisa, né? Falaram muito bem sobre a parte técnica e essa parte política. Eu queria entrar só na parte do diálogo. E o Marquinhos Bacelar fala muito que não tem diálogo. Você não acha que falta diálogo realmente? Acha que seria a solução? Porque quando não tem conversa, não tem diálogo, tem guerra, né? Tem briga. Mas olha só, sinceramente, Cláudio, eu não vejo ausência de diálogo. Eu vejo o prefeito Vladimir Garotinho dialogando com todos os atores da política local, da política estadual e da política nacional. Eu não vejo ausência de diálogo por parte do Poder Executivo. Agora, o Poder Legislativo e os anseios de cada vereador, eles têm que estar preparados para poder receber um sim, quando pode ser dito um sim, e também para receber um não, quando não for de interesse do Poder Executivo. E tudo isso se resume à democracia, ao voto. Coloca para votar, a maioria vai aprovar ou a maioria vai rejeitar. Agora, diálogo eu não vejo está faltando, não por parte do prefeito Vladimir Garotinho. Tenho observado as ações dele, não faço parte do governo, observo como cidadão, não tenho cargo algum no governo de Vladimir, então falo como cidadão de Campos, observador da política, falo também como político. Não está faltando diálogo de forma alguma, não por parte do prefeito Vladimir Garotinho. Tem aqui só, antes de encerrar o bloco, Nogueira, se me permite, alguns comentários aqui, além dos da Priscila no streaming, no Facebook. O vereador Juninho Virgílio, vice-líder do governo na Câmara, coloca aqui, só para lembrar, a LDO foi encaminhada pelo Executivo com 40% para o próprio Executivo e com 20% para o Legislativo. Nós, da bancada da base, do governo, apresentamos uma emenda com 20% para ambos. A bancada da oposição reprovou a nossa emenda e aprovaram uma emenda por ela com 0% para o Executivo e 20% para o Legislativo. Está claro que o que eles querem é engessar o prefeito por conta do ano eleitoral que se aproxima. O mesmo Juninho Virgílio faz o segundo comentário aqui. Uma total irresponsabilidade dos nove vereadores de oposição. Estão pensando nos interesses próprios e deixando de lado as necessidades da sociedade. Por fim, o Patrício Borges,
que eu não conheço, mas é um ouvinte ao qual agradeço aí pela audiência, pela participação, resume bem o que me parece ser o sentimento do cidadão campista em geral sobre essa questão. Diz aqui o Patrício: bom dia. Briga pelo poder. Quem sofre é a população. Lamentável. E só em relação ao vereador Juninho Virgílio, a gente está lendo aqui os comentários dele, porque ele publicou aqui, né? Qualquer vereador de oposição que quiser também comentar ou participar, por favor, está aberto aqui o espaço democrático. Boa. Perfeito. E só para reforçar, Luiz, Cláudio e Marcão, que a gente tem tentado, desde o início, quando surgiu o impasse da LOA, mais informações, né, a respeito, inclusive solicitando a Câmara, porque a Câmara chegou a dizer que tinham 21 inconsistências, foram identificados 21 erros na LOA, e por isso ela foi devolvida ao governo. A gente pediu para que esses 21 erros fossem enumerados, até para a gente poder questionar exatamente essa parte técnica como o Marcão mesmo colocou. Sim. E a gente não teve resposta em relação a isso. O que a gente sabe sobre erros, supostos erros encontrados na LOA, ou erros apontados pela oposição na LOA, foram os discursos que a gente já ouviu, né, em relação a problemas que podem comprometer a escola legislativa, a questão da ausência da bolsa universitária, do reajuste do servidor. Essas são questões que foram colocadas, mas as 21 inconsistências apontadas e que a prefeitura devolveu dizendo que não existiam, a gente não conseguiu ter acesso até agora, por exemplo, para poder informar a população, né, e até mesmo ouvir especialistas sobre isso, né? Porque a gente buscou essa informação e não obteve até agora. Exatamente, Rodrigo. Eu tomei o cuidado de também ligar para o controlador, porque é professor, é meu amigo, foi também meu controlador, professor Rodrigo Rezende. Eu perguntei ao professor Rodrigo: Rodrigo, tem algum problema técnico na peça orçamentária? Marcão, não há problema técnico algum. Eles fizeram, de fato, 20 e poucos, foram 21 apontamentos, acredito eu. Nós, do controle, nós respondemos pontualmente a todos os apontamentos feitos pela Câmara de Vereadores. Não existe motivo algum para que a lei orçamentária não seja votada. Todos os apontamentos foram respondidos e explicados pontualmente ao Poder Legislativo. Quanto ao fato de não estar na lei orçamentária anual alguns pontos que os vereadores de oposição acreditam que devessem estar, eles têm que propor as emendas e colocar essas emendas em votação. Isso não tem sentido algum. É o único caminho, não existe outro caminho. Salvo isso, eles estão incorrendo num grave erro de não estarem fazendo a tarefa para os quais eles foram eleitos. Eles foram eleitos para apreciar e votar ou rejeitar os projetos de lei e para fiscalizar o Poder Executivo. Essa é a função dos vereadores. E, como disse, mais uma vez, a questão do remanejamento, o vereador Juninho Virgílio comentou a respeito do remanejamento. O remanejamento ele é muito importante para o Poder Executivo, porque, como eu disse, as tarefas do Poder Executivo, elas são gigantescas. A quantidade de prédios, de compromisso, de servidores, ela é gigantesca. O orçamento da Câmara não muda, cerca de 70% dele é para pagamento de pessoal, não tem que ficar remanejando, sobra 30%, se precisar remanejar, mas é um prédio. O presidente da Câmara ele cuida de um prédio público. Ele não precisa de tanto poder de remanejamento para o seu orçamento, salvo se o orçamento tiver uma total catástrofe. O orçamento da Câmara, que eu não acredito nisso, conheço os técnicos que assessoram o presidente Marquinhos Bacelar, são técnicos competentíssimos, ele não vai ter necessidade disso. Eu acho que isso é muito mais uma picuinha política, eleitoral, do que problema técnico. Problema técnico não existe. Coloca em votação, aprecia, aprova ou rejeita e libera essa lei orçamentária. É isso que deve ser feito pelo Poder Legislativo, porque senão eles não estarão executando a função para as quais eles foram eleitos. Muito bem, 7 horas e 51 minutos. Marcão, vou pedir licença rapidamente, você, o Aloysio e também ao Rodrigo. Uma pausa bem rápida para a gente voltar, né, a conversar com você, e aí a gente já vai virando um pouco a chave para a questão de política, essas coisas todas. Rapidamente, no oferecimento de Coagro,
Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Voltaremos a seguir com o Folha no Ar, hoje com o Aloysio Abreu Barbosa na bancada, com o Rodrigo Gonçalves também na bancada. Estamos conversando com o ex-deputado federal e ex-presidente da Câmara de Vereadores de Campos, Marcão Gomes. 7h52.